Lucas 24, começando com o versículo 1. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, isto é, as mulheres. Quem são elas? Os demais evangelistas falam: Maria, Maria Madalena, Salomé, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Espírito Santo, a tua palavra foi lida neste momento. Que nós te pedimos agora é inspiração. Traz clareza, Senhor, traz entendimento, traz luz sobre esse texto na nossa vida nesta manhã. Traga a nossa mente, Pai, dispersa, cativa a tua palavra nesse exato momento de culto e de adoração. Quando acabamos de ler, Pai, o momento em que as mulheres foram ao túmulo e não havia nada lá, porque Jesus já havia ressuscitado. Aleluia, que Jesus vive. Fala conosco, Espírito Santo, agora. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Eu quero falar nesta manhã sobre o poder da ressurreição. Este é o tema dessa palavra, nesse domingo tão especial e singular para cada um de nós. O poder da ressurreição envolve algumas verdades muito chaves. E vamos ver daqui a pouquinho que, na verdade, o que a ressurreição significa. O que esse poder significa na nossa vida. Nós não podemos passar pelo domingo em que no mundo cristão, no calendário cristão, todo mundo celebra o maior milagre da história da humanidade, quando Deus não permitiu que Jesus permanecesse na morte, mas ele foi levantado da morte para a nossa salvação. Eu quero só lembrar, irmãos, que não existe, na verdade, não existe algo que comprova mais o senhorio, o poderio, a realeza de Cristo do que a morte e especialmente a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Você não vai encontrar na história nenhum relato em que vai mencionar alguém que morreu, ressuscitou e vive para sempre. As pessoas que foram ressuscitadas, segundo o relato da Bíblia, todas elas voltaram a morrer.
E Jesus Cristo, na verdade, é o único exemplo, o exemplo perfeito da Bíblia que fala de alguém que morre para fazer uma obra vicária. E depois ele é levantado porque ele é o próprio Deus. E Jesus Cristo, depois que fez a sua missão e levantou no túmulo no domingo de manhã, conforme vocês ouviram Lucas registrando nesse texto, ele foi assunto aos céus. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde intercede por você e por mim. Ele está, na verdade, dizendo para o Pai: Pai, perdoa, esse é meu filho, por ele eu morri. Pai, perdoa, cuida dessa minha filha. Ela confessou o meu nome, por ela eu morri, já paguei o preço. Ela não é mais condenada, ela é justificada. Ela é salva pelo poder do meu sangue. Coisa maravilhosa. E quando lemos nas cartas do Apocalipse, uma das cartas deixa bem claro, lá no capítulo 3, no versículo 21, e diz: ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo no meu trono. Disse Jesus: sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Onde Jesus está? No trono ao lado do Pai. O apóstolo Paulo, esse grande gigante, pregador, missionário, plantador de igrejas, o homem que recebeu revelação muito clara da parte de Deus, ele declarou lá em Romanos capítulo 4, no versículo 25, essas palavras, quando ele diz o seguinte: que Jesus Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Houve um projeto de Deus desta obra inteira. O Senhor Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele arquitetou todas essas coisas para que você e eu pudéssemos ser justificados, isto é, salvos em Jesus Cristo. Privilégio muito grande, meus irmãos e minhas irmãs, ser cristão. E por ser uma palavra tão bíblica, ser crente, como Jesus disse para Tomé quando ele duvidou. Ele disse: Tomé, não sejas incrédulo, mas seja crente. Creia. Para nós que cremos, para nós que confiamos. É por isso que o apóstolo Paulo, falando ainda na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 14, ele diz: se Cristo não ressuscitou, disse ele, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Porque como que eu poderia pregar uma palavra viva se Jesus tivesse permanecido na morte? E uma pessoa ia crer no Cristo semelhante a qualquer outro homem. Que homem no mundo tem poder para salvar alguém? Qual homem na história da humanidade pode transformar alguém? Não há, não existe. E Jesus Cristo é o único homem, Deus, que passou na história da humanidade, que pregava uma mensagem que não ficou na morte. Versículo 6 diz: quando as mulheres naquela manhã foram para preparar o corpo de Cristo, porque ele morreu numa sexta-feira, chegou às 6 horas da tarde, o judeu não faz nada depois das 18 horas, porque já começa o sábado, e simplesmente ele foi envolto em alguns lençóis e levaram, e quando foram de manhã para cuidar do corpo de Cristo, para que ele pudesse ter na verdade uma morte digna, um sepultamento digno, elas chegaram, a pedra havia sido removida, diz o texto, e os anjos que lá de fora estavam, inclusive cremos que o próprio Cristo estava do lado de fora, dando recado para quem viesse, e o recado é esse. Ele, versículo 6 do texto que nós lemos, olha aí o versículo 6 de Lucas 24, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. E o texto continua, isso não é novidade para vocês: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Que Jesus havia dito que ele ia morrer, ele ia ressuscitar e encontrar com seus discípulos na Galileia. Irmãos e irmãs, aqui está na verdade algo tremendo para a nossa fé. O túmulo vazio de Cristo
é o berço da igreja. Em que nós iremos crer? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria o que pregar para os irmãos. Eu não poderia dizer que Jesus é o único caminho, como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim eu não poderia dizer isso. Nenhuma vida seria transformada. Não haveria, na verdade, mudança em nós. Nós não teríamos a garantia da eternidade. Mas a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, Ele não ficou na morte. Ele não ficou na morte, porque se Ele tivesse, nós estaríamos desprovidos de qualquer esperança. Não tínhamos esperança. Esperança em quê? Nós não teríamos nenhuma garantia. Mas, porque Jesus está vivo, porque Jesus não ficou na morte, porque o túmulo está vazio, nós podemos ter a certeza da nossa vida com Ele eternamente. Irmãos, o que a ressurreição nos ensina? Eu quero levantar aqui 3 verdades, bem rápidas, nesta manhã. A primeira delas, a ressurreição nos ensina que a ressurreição de Cristo é uma verdade inquestionável. Ela é uma verdade inquestionável. Em primeiro lugar, ninguém, por mais esperto que queira ser, por mais conhecedor que possa ser, que mais tecnologia pudesse ter, jamais poderá questionar a ressurreição de Cristo. O versículo 6 deixa muito claro. O próprio Cristo, aqui diz que 2 varões com vestes resplandecentes disseram: a quem buscais? Ele não está mais aqui. Vocês vieram buscar aquele que vive. Ele não mais está aqui. Ele ressuscitou. É isso que diz o texto. Cristo ressuscitou e se revelou naqueles dias, não só às mulheres que foram ali ao túmulo. Mais tarde chegou Pedro apressado para ver e viu que nada havia. Ele voltou para casa. Mais tarde Jesus se revela também aos seus discípulos. E depois, antes da sua assunção aos céus, ele se revela a mais de 500 pessoas que viram o momento quando Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, ele sobe às alturas, porque durante 40 dias ele permaneceu ministrando a igreja que havia sido, os irmãos que ali estavam, os discípulos que ali estavam, durante 40 dias após a sua ressurreição. E ali eles, na verdade, puderam ver o poder de Jesus Cristo. E quando estudamos tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, ambos testamentos, na verdade, anunciaram essa bendita verdade de que Jesus não ficaria na morte, Ele ressuscitaria e Ele traria a mensagem da esperança para todos nós. E o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, veja o versículo 7. O versículo 7 disse, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Irmãos e irmãs, prestem atenção, muitas foram tentativas que várias pessoas que não creem na Bíblia tentaram usar para negar a ressurreição. E há algumas teorias que foram levantadas na história. Porque quando se nega a ressurreição de Cristo, você nega a divindade de Cristo. Se você nega a divindade de Cristo, você nega o senhorio de Cristo. Você nega todos os princípios da fé. Mas aqueles que já tentaram negar a ressurreição de Cristo, eles usaram, na verdade, algumas teorias. A primeira foi a teoria do roubo do corpo de Cristo. Que roubaram, que alguém roubou, os discípulos roubaram. O corpo de Cristo foi levado embora, foi escondido. E se ensinou muito sobre o roubo do corpo de Cristo. E na verdade, o texto de Mateus 28,
creio que o versículo 30, já houve ali onde começou a nascer a corrupção também, entre os sumos sacerdotes em Jerusalém. Para que as coisas não pudessem ficar complicadas do lado deles, eles corromperam os soldados, para que quando fosse perguntar aos soldados que guardavam o túmulo, eles pudessem dizer: vieram aqui roubar o corpo deles. Segunda teoria é que Jesus havia apenas desmaiado. É a teoria do desmaio. Ele desmaiou, ele não morreu. Ele esteve lá na cruz, e aí ele desmaiou na cruz. Aí tiraram Jesus da cruz, desmaiado. Ele perdeu suas forças, sua consciência, e depois ele recuperou e foi embora para casa. Mas como que alguém poderia perder todo o seu sangue? E na verdade o processo da crucificação é o seguinte: o crucificado só era tirado quando tinha comprovação de que ele estava morto, para negar a ressurreição de Cristo. Uma terceira teoria é a teoria da catalepsia. O que é a catalepsia? É um momento em que a pessoa ela sai de si. É como que uma morte instantânea, mas que não é uma verdadeira morte. E depois ela volta à vida. E que Jesus não morreu, que ele sofreu, na verdade, o estado de catalepsia. Aí mais tarde, depois que voltou, então, a sua razão, ele foi levado para a casa. E uma quarta teoria é a teoria de que as mulheres haviam errado o túmulo. Elas foram num túmulo que não era o túmulo de Jesus. E quando entraram naquele túmulo, não tinha ninguém sepultado naquele túmulo. As pessoas que não creem na revelação de Deus, elas criaram várias situações como estas, chamadas as teorias da negação da ressurreição de Cristo, para negar a sua ressurreição. Irmãos, tudo isso não passa de mente vazia, de coração incrédulo. Porque na verdade a Bíblia é clara, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia fala do poder de Deus. As provas judiciais da ressurreição de Cristo, elas são inquestionáveis. Se Ele é a primícia, um dia todos nós aqui vamos morrer. E quando nós morremos com Cristo no nosso coração, quando nós confessamos Cristo na nossa vida, quando nós nos rendemos a Cristo, e nós morremos esta vida crendo em Cristo, assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados e com Ele viveremos para todo o sempre. Essa é a grande esperança que a ressurreição nos traz. Irmãos, a ressurreição de Cristo, portanto, nos ensina, nos fala que é uma verdade inquestionável. Quem poderá questionar, uma vez que a Bíblia já declara esta verdade? Mas há uma segunda verdade, irmãos, e os versículos de número 4 e 5 do texto que nós lemos, diz o seguinte: aconteceu que essas mulheres perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ali estavam as mulheres que foram, na verdade, para cuidar do corpo de Cristo. E Lucas, especialmente Lucas, fala desses 2 varões. Certamente um seria o próprio Cristo ressurreto. Talvez o outro seja o anjo Gabriel ou Miguel. E ali eles estavam. E Jesus ali estava. Porque, em segundo lugar, a ressurreição é uma verdade transformadora. É uma verdade que muda as circunstâncias e as pessoas. Essas mulheres nunca mais foram as mesmas. Os apóstolos não foram os mesmos. A humanidade não foi a mesma. As pessoas que têm conhecido o Evangelho não são as mesmas.
por causa do poder da ressurreição. A ressurreição de Cristo gera e gerou um profundo impacto na vida de todas aquelas pessoas que estiveram ao lado do Senhor Jesus Cristo, e tem gerado grande impacto na vida de todos aqueles que têm se aproximado pela fé e se rendido ao Senhor Jesus Cristo. Transforma a vida do homem, transforma o coração do homem, muda tudo, inunda o coração do homem de um poder que emana do céu, de Cristo Jesus, e a sua vida é mudada e a sua vida é transformada. E é isso que aconteceu na vida daquele povo, e a igreja começou a ser uma igreja ousada, e aqueles que conheceram o poder da ressurreição, aqueles que experimentaram a verdade da transformação, começaram a viver uma experiência que nunca viveram. E nós encontramos isso de uma maneira tremenda. A mensagem da igreja transformou-se como uma mensagem de um fogo impetuoso que penetrava o coração. Esse fogo foi espalhando por todas as partes. E foi desta forma que a igreja, no primeiro século, que cria na ressurreição de Cristo, as pessoas eram fruto da ressurreição de Cristo. O evangelho foi expandindo e esse fogo foi consumindo, transformando as vidas por todas as partes. Corações endurecidos eram, na verdade, transformados. Doentes foram curados. Paralíticos foram restaurados. E as barreiras da incredulidade, elas foram destruídas por causa do poder da ressurreição. A ponto que lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 20, quando agora aqueles apóstolos cheios da autoridade, pelo poder da ressurreição, foram colocados diante das autoridades, eles disseram, eles não temeram, eles não fugiram, estavam prontos para a morte, e disseram o seguinte: pois não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos. Aleluia. Irmãos, esse é o poder da ressurreição. Terceira verdade é que a ressurreição de Cristo é uma mensagem da verdadeira esperança. Há muitas esperanças que são falsas. Elas não são verdadeiras. Talvez muitos de nós aqui já fomos enganados por falsas esperanças. Alguma coisa que você acreditou e não aconteceu. Nunca aconteceu na sua vida. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, você que está me ouvindo pela internet, pela televisão nesta manhã, que o poder da ressurreição gera, a ressurreição de Cristo é uma mensagem da verdadeira esperança. Versículos 11 e 12, nós vemos assim: tais palavras lhe pareciam como delírio. Parece que não é verdade. Parece que não é verdade. É isso que na verdade Pedro experimentou. Não é verdade? Pedro então, porém, levantando-se, correu ao sepulcro para ver aquilo, e abaixando-se, diz o versículo 12, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se de casa. De que forma que ele retirou de casa? Como que ele foi de volta para casa? Ele foi, na verdade, exalando gozo, alegria, e o texto diz que ele foi maravilhado do que havia acontecido. Algo tremendo, algo sobrenatural havia acontecido naquele lugar. Uma nova esperança, a verdadeira esperança inundou o coração daquele homem. E é isso que essa mensagem do Evangelho tem produzido na nossa vida, tem gerado para nós uma verdadeira e eterna esperança. O que o ser humano faria, irmãos, se não fosse uma mensagem de esperança na sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. O que nós seres humanos, mais precisamos é de esperança.
do que valeria a vida? Será que a nossa vida seria comparada como a dos animais? Que vem, nasce o bichinho, cresce, anda por aí, depois fica doente e morre. E é jogado em algum lugar, um buraco qualquer. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E Deus colocou, soprou, lá em Gênesis é muito claro, diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele soprou, Ele colocou, na verdade, a vida dele no homem. Porque nós fomos criados para viver com Ele para sempre. Qual seria, irmãos, o nosso fim, a nossa esperança? Mas quando nós lemos a Bíblia, como nós estamos lendo nesta manhã, e tratando desse tema dessa forma, flui dentro de nós a certeza de uma vida. Por isso que nós cristãos não temos medo da morte. O cristão, se ele souber que ele vai morrer amanhã, ele vai glorificar hoje o dia inteiro amanhã, porque ele vai subir com Cristo para a eternidade. Paulo falou isso quando ele disse sobre a morte: para mim o morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é lucro. Não é que o cristão sai por aí procurando a morte, mas a morte não é nada que traga medo, temor para o cristão. Por quê? Porque ele sabe aonde, com quem ele vai morar. E aonde com quem ele vai morar é melhor do que qualquer moradia que ele pudesse ter no mundo, e vivesse com a melhor pessoa que ele pudesse imaginar no mundo. É melhor viver com Cristo. Você crê nisso ou não? A ressurreição de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, é garantia da nossa ressurreição. Eu quero ler com vocês um lindo texto de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Começando com o versículo 12, Coríntios 15, 1 Coríntios 15, começando com o versículo 12. Diz assim: por que nós estamos falando, queridos irmãos, é que a ressurreição de Cristo é uma mensagem da verdadeira esperança. E olha como Paulo escreve. Quando ele fala que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa esperança. Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque sempre existiram aqueles que questionaram a ressurreição. 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que esse texto está nos ensinando, meus irmãos, minhas irmãs? Primeiro, nos está dando a garantia, e Paulo faz, na verdade, um diálogo para afirmar que Cristo ressuscitou e para deixar claro que nós também, por causa de Cristo, que é a primícia, seremos ressuscitados e com Ele viveremos para todo sempre. Se crê nisso, diga amém. Agora, irmãos, irmãs, veja como Paulo encerra esses versículos. Versículo 19. Ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabia que a nossa esperança em Cristo não se limita, é isso que ele está dizendo, não se limita apenas a esta vida, mas a uma vida eterna com Ele,
com Deus, com o Pai, com aqueles que foram antes de nós, com os seus anjos, no lugar chamado especial, o céu, onde Ele aguarda cada um de nós.